para além do que disse a senadora, de que toda a lisura do processo eleitoral ultrapassa o TSE e envolve mais de uma centena de entidades, incluindo todos os partidos políticos, inclusive o partido do presidente da República. Então, se havia fraude, o PL participou da fraude. Mas nós temos que partir aqui de algo que é concreto, é a lisura da urna. O teste de integridade ele é feito na véspera da eleição, durante a eleição, no dia da eleição e depois da eleição. E no teste de integridade, inclusive, eles imprimem o voto e fizeram com urnas de pequenas, de médias e de grandes cidades. Esse voto no dia da eleição, ele é impresso nas urnas que estão sendo testadas. E são urnas sorteadas. Não são urnas identificadas ou escolhidas pelo TSE. São urnas que são aleatoriamente sorteadas e onde é impresso o voto dessa urna, para depois comparar com o resultado final. Portanto, não há nenhum risco da lisura da urna ter sido afetada, porque esse teste é feito na frente, inclusive, de auditoria externa, empresas licitadas para auditoria externa, na frente de uma centena de entidades, é feito na véspera e faz a zerésima, que é mostrando que não tem nenhum voto na urna, durante a eleição e depois da eleição. O senhor acha possível afetar a lisura de uma urna como essa? O senhor acredita nisso? Depois de todos esses testes, na véspera, durante e pós-eleição, nós vamos partir de que há má fé no TSE. Essa é a tese que os bolsonaristas vão assumir aqui. Está vendo? Tinha alguém de má fé no TSE e fez a fraude da eleição para dar vitória ao Lula. Você não acha que isso é fantasia demais, não? Analisando os seus argumentos, sim, acredito que seja fantasia isso. Porque não é possível. O próprio hacker, competente hacker, está dizendo que isso seria uma fantasia. É bom registrar aqui, porque senão a tese aqui vai ser: tinha um mal-intencionado lulista no TSE que fraudou o código-fonte e levou a vitória de Lula. Por favor, né? Aqui não tem criança, aliás, apesar de alguns se comportarem assim aqui não tem criança nem otário, né, para poder acreditar numa tese dessa. Segundo, eu queria, tanto que foi lhe pedido um código falso para fazer a fake news na frente da população. É isso ou não? Sim, isso. Tá. Segundo, eu queria aqui dizer o seguinte: nós, deputados, senadores, não precisamos de mais nada. Depois do depoimento do Walter Delgatti, nós não precisamos de mais nada para deixar claro quem é o mandante do golpe neste país. Aqui está claro, está provado. Aliás, eu vou ler aqui, eu quero que o senhor me confirme o relatório da Polícia Federal do seu depoimento. Que o declarante, conforme saiu em reportagem, encontrou o ex-presidente Jair Bolsonaro no Palácio da Alvorada, tendo mesmo lhe perguntado se o declarante, munido de código-fonte, conseguiria invadir a urna eletrônica. É isso? Isso, confirmo. É isso. Ou seja, o presidente da República quer contratar um hacker para simular uma fraude na urna eletrônica, envolve, pasmem, o Ministério da Defesa e o comandante do Exército. Ele se envolve na tentativa de fraudar uma eleição ou de tentar criar um ambiente em que o fraude da eleição poderia existir. Pasmem. E a deputada Carla Zambelli, além de pagar pelos serviços, ela manda subornar com o dinheiro que fosse o funcionário da TIM. É um crime atrás do outro. Isso é uma quadrilha. Isto é uma quadrilha, o que estava no Palácio do Planalto, com a assessoria da deputada Carla Zambelli. Isto é uma quadrilha. Coloco aqui, olha a ordem de prisão. Olha, isso chega a ser piada. Desculpe. Ele determina que todos os inquéritos de censura e perseguição política em curso do Supremo Tribunal Federal para o CNJ, por isso, se determino por fim, isso é o mandado de prisão, determino por fim a extração integral de cópias e sua imediata remessa para o inquérito 4874 do DF e de todos os inquéritos de censura e perseguição política em curso do Supremo Tribunal Federal para o CNJ, a fim de que me punam exemplarmente. Diante de todo o exposto, expressa-se o competente mandado de prisão em desfavor de mim mesmo, Alexandre de Moraes. Publique-se, intime-se e faz o L. Ora, isso é uma brincadeira. E isso aqui ficar na intranet do CNJ. E segundo se soube, eram senhas simples, né? Senhas idiotas. O senhor pode até citar qual era a senha do CNJ? A senha root, que é a senha master, que tem acesso a tudo, era 123 mudar. E a segunda senha mais segura era CNJ 123.
Então, é assim, E a terceira, 1, 2, 3, 4, 5. Então veja aqui a brincadeira, quer dizer, a tentativa de humilhar o ministro Alexandre de Moraes, de criar em torno dele algo de desmoralização de um ministro da Suprema Corte Brasileira e fazer disso aqui uma divulgação, obviamente, nas redes sociais. Quais eram os gritos de guerra no quartel-general? Houve fraude na urna. O sistema é violável. Houve uma fraude, Lula ganhou na fraude, Bolsonaro que ganhou a eleição. Depois, eles começaram a comemorar a prisão de Alexandre de Moraes na frente do QG, faziam comemorações e celebrações aos gritos. Alexandre de Moraes foi preso. Isso tudo faz parte de um processo absolutamente claro de um mandante que tem um nome, Jair Messias Bolsonaro. O senhor confirmou aqui que o senhor Bolsonaro falou ao telefone quando o senhor estava na estrada entre Limeira e uma outra cidade aqui, que o Bolsonaro lhe telefonou por ponte da senhora Zambelli, por um telefone novo e com chip novo, de que ele já havia grampeado o ministro Alexandre de Moraes, não é isso? Isso, confirmo. Terceiro, eu pergunto o seguinte: qual era o próprio Reinaldo Turolo, que é o repórter que o senhor teve confiança de passar as informações, ele disse que a operação parecia uma operação tabajara. Em respeito às organizações tabajara, que eu acho muito divertidas, eu diria o seguinte: por que no 4 de janeiro se invade o CNJ? De fato, só acha que não funcionou o que vocês queriam que funcionasse? O que era esperado, depois do presidente Lula ter tomado posse, no 4 de janeiro, ter a invasão do CNJ para fazer uma expedição de prisão? Qual era o objetivo disso já em 4 de janeiro? Eu acredito que a ideia seria anular o resultado da eleição e a posse do presidente Lula. Invadindo o CNJ. Demonstrando a fragilidade no sistema, e a ideia, eu acredito que seria uma forma de convencer as pessoas competentes a anularem a eleição. Só que o senhor não conseguiu invadir o TSE, né? O senhor é competente, mas não tanto assim, né? Para invadir o TSE. O TSE é a urna eletrônica que o senhor não conseguiu invadir. Mas o que eu digo é que o que se esperava com essa divulgação era criar mais caos. Porque no 4 de janeiro, a 4 dias do 8 de janeiro, fazer a divulgação da prisão do ministro Alexandre de Moraes e a invasão do CNJ para reforçar a tese da fraude, da violabilidade do sistema de justiça, não tinha outro sentido que não fosse criar mais confusão, mais mobilização para o 8 de janeiro. E a última pergunta que eu lhe faço é o seguinte: o presidente da República falava em ruptura? Sim, falava. Falava como? Ele falava que eu precisava fazer isso pela liberdade do povo. Ele tinha aquela manipulação. No final ele falava, porque senão o resultado será a ruptura. E será ruim para todos nós. Ou seja, ele fazia uma equiparação à Venezuela. Ou seja, a ruptura era uma fala dele e de mais quem, o senhor disse aqui? Eu ouvi dele e do Marcelo Jesus, que é o... Não, é Marcelo Jesus o nome dele? Marcelo Jesus. O advogado encontrou aqui. Marcelo Jesus, que era do Alto Comando do Exército. Isso, que fazia a ponte com o Freire Gomes, que era o chefe. Que era o comandante do Exército. Então veja, presidente, o que nós temos aqui? Olha a gravidade deste depoimento, e agradeço o senhor estar falando aqui, apesar do Supremo Tribunal Federal ter lhe dado a possibilidade de ficar calado. Olha a gravidade do que se fez aqui. Um presidente da República que grampeia um ministro da Suprema Corte, ilegalmente, ou seja, um primeiro crime. Segundo, contrata, através da deputada Carla Zambelli, um hacker para tentar invadir as urnas eletrônicas, coloca por 5 vezes esse profissional de TI no Ministério da Defesa, que envolve diretamente o ministro Paulo Sérgio Nogueira, que envolve o comandante do Exército, que invade o CNJ a pedido, inclusive, da senhora Carla Zambelli, e que recebe dinheiro por isso, além de tentar subornar um funcionário com dinheiro encaminhado pela senhora Carla Zambelli. Para mim, já está pronta a prisão do senhor Jair Bolsonaro. Já tem mais do que motivos para a prisão do senhor Jair Bolsonaro como o mandante desses crimes todos e o mandante dos atos antidemocráticos e golpistas que ocorreram
no Brasil, particularmente a invasão dos três poderes no 8 de janeiro. Obrigada, presidente.